Olá, meninos do sétimo ano. Estou aqui para mais uma correção com vocês do PET Semana 1, volume 2. Então, nesse primeiro PET foi abordado a matéria de ângulo, certo? E pediu que a gente conseguisse 2 canudinhos e uma tachinha ou um prego para a gente poder fixar os canudinhos aí. Então, eu peguei aqui 2 canudinhos, coloquei um clipe aqui para poder fixar. Então, olhe bem, esse canudinho e esse canudinho, eles são os lados do ângulo. E aonde os 2 canudinhos se encontram aqui, ó, é chamado de vértice. E o que vem a ser o ângulo? O ângulo é a abertura, certo? Essa abertura aqui, ó, que vai de um canudinho até o outro. Então, essa abertura vai variar de acordo que eu vou deslocando o canudinho, tá vendo? Observe que os lados, o tamanho são os mesmos, mas aqui, esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que esse aqui, porque quando eu falo em ângulo, eu estou falando de abertura. Esse ângulo que eu mostrei aqui para vocês é o ângulo mais famoso, é o ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Os menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos, e os maiores que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. Quando eu tenho um lado, um para um lado, outro para o outro, esse aqui é um ângulo raso, meia lua, 180 graus. Eu ainda posso ter o ângulo de uma volta completa, quando os 2 canudinhos voltam a ficar na mesma posição. É o ângulo de 360 graus. Agora vamos ver o que a questão nos pede. Para resolver essas atividades, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante, um alfinetinho ou uma tachinha. Vamos experimentar? Usando o alfinetinho ou a tachinha, prenda os 2 canudinhos por uma das extremidades. Depois, faça o que se pede. Fixe um canudinho e gire o outro, como nós acabamos de fazer, menos de uma volta. Observe que foi determinada uma região entre elas, essa região aqui, ó. Essa região damos o nome de ângulo. Os canudinhos representam os lados do ângulo e a cabeça do alfinete representa o vértice, onde os 2 se encontram, chamado de vértice. Agora vamos à letra B. A letra B pede o seguinte: faça um desenho no espaço abaixo representando o ângulo que você formou. Identifique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Então aqui eu tenho esse ponto aqui, ó, é o vértice. Eu vou dar o nome para ele de O. Aqui eu tenho outro ponto que passa essa semirreta. Aqui eu vou dar o nome de B e aqui eu vou dar o nome de A. O exercício nos pede para a gente determinar o vértice. E esse ponto aqui, ó, é o meu vértice. Então tá aqui, esse é o vértice. Eu posso escrever aqui do lado que o meu vértice é o ponto O. E pede também para eu determinar os lados. Os lados do meu ângulo aqui é o lado OA, olha, OA, eu ainda posso indicar como semirreta, e o lado OB, certo? Então eu tenho o vértice O e o lado OA e o lado OB. E eu posso indicar o ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo AOB. Eu sempre vou ter esse circunflexo sobre o vértice. O vértice aqui é O, então o circunflexo fica sobre o O e ele fica no meio. Esse ângulo pode ser assim, mas ele pode ser assim também, ó, BOA, tá bom? Pode ser das duas formas e está correta. Então eu tenho o vértice, que é o vértice O, e os lados, OA e OB. Então aqui no segundo ponto pede assim: agora em cada item você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Letra A, giro de metade de volta. Então olha bem, os 2 canudinhos estão aqui. Metade de volta é quando eles estão assim, um para cada lado. Isso é metade de volta. Então eu representei aqui metade de volta. Eu ainda posso indicar o vértice, eu posso dar o valor, posso chamar esse aqui de E, aqui de C e aqui de F. As letras do jeito que eu quiser.
Como que eu represento esse ângulo? Assim, ó, C, E, o circunflexo é sempre sobre o vértice, F. Mas ele poderia também ter sido escrito assim, ó. Observe que as posições dessas letras aqui podem mudar. A do meio não, a do vértice não. Agora, olha o que aconteceu. Na letra B, pede que os canudinhos ele tem um giro completo, então giro de uma volta inteira. Os canudinhos estão assim. Ele vai dar um giro completo e vai voltar, ficar assim. Observe que os dois canudinhos estão aqui, um sobre o outro, mas a gente só vê um, certo? Esse aqui é o giro de uma volta. Ela é representada assim, ó, com essa seta, para mostrar que o canudinho deu uma volta inteira. E essa aqui, assim. Aqui eu tenho 180 graus e aqui 360 graus, tá bom? Vamos voltar com o canudinho para a gente responder a letra C. Na letra C, pede o giro de 1/4 de volta. 1/4 de volta quer dizer que eu peguei a volta e dividi em 4 partes e peguei uma. Então, 1/4 de volta é assim, 1/4 de volta, né? Eu tenho aqui o canudinho andou 1/4 de volta. Então, eu represento assim. Esse aqui é o ângulo reto. O ângulo reto, ele tem essa indicação aqui, ó. Certo? Esse é o ângulo reto. Ele mede 90 graus, tá bom? Esse, depois na letra D, pede o giro de menos de 1/4 de volta. Então, assim, é 1/4 de volta. Eu quero menos. Tudo que eu tenho aqui, ó, é menos que 1/4 de volta. Então, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. É menos que 1/4 de volta. Esse tipo de ângulo, a gente fala que ele recebe o nome de ângulo agudo, certo? Esse aqui é o ângulo, ó, menos que 1/4 de volta. 1/4 estaria aqui, ó. Então, menos que 1/4 de volta. E na letrinha E, pede um giro de mais que 1/4 de volta. Então, eu tenho os dois canudinhos aqui, faz 1/4 de volta, mais que 1/4 de volta. Esse é mais que 1/4 de volta, esse é mais que 1/4 de volta. Esse ângulo que tem mais que 1/4 de volta, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é aquele que mede maior que 90 e menor que 180. Esse ângulo aqui, ele tem a medida menor que 90. Esse ângulo é menor que 90 graus, certo? E esse aqui, ele é maior que 90 graus. Esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. Maior que 90 graus e menor que 180. Agora aqui pergunta o seguinte: compare os ângulos que você desenhou na letra D e na letra E. Na letra D e na letra E. Qual deles é maior? Eu sei que vocês já perceberam que esse aqui é menor, porque ângulo é a abertura. Essa abertura é menor do que essa abertura. Então, compare os ângulos que você desenhou na letra D e na letra A. Qual deles é maior? O maior é o ângulo da letra E. Da letra E. É por quê? Porque ele tem a maior abertura. Então, ficou assim. O ângulo maior é o da letra E, porque ele possui a maior abertura. Agora, no número 2, vem explicando. O ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa 1/4 de uma volta chama-se ângulo reto. Indicamos o ângulo reto pelo símbolo. Dê exemplo de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Bons exemplos para ângulos são os ponteiros de um relógio. Por exemplo, o ponteiro do relógio, quando marca 3 horas, é um bom exemplo de ângulo reto. Às 6 horas é um bom exemplo de ângulo raso. O ângulo reto, nós encontramos ele muito à nossa volta. Os cantos da janela, da porta, tudo são ângulos retos. E o ângulo raso, quando você, por exemplo,
abre a tela do seu notebook todinha, que ela encosta na mesa a outra parte que fica em pé, também é um exemplo de ângulo raso, certo? Vamos agora ao número 3. Para nomear um ângulo, é comum usarmos 3 de seus pontos, o vértice e mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB. Indicamos esse ângulo por AOB ou BOC. As duas formas estão corretas. O que não vai mudar é onde está o vértice. E sempre para indicar o ângulo, o vértice vai ter o circunflexo ali. Identifique no ângulo acima o vértice e os lados. Então, eu posso escrever aqui que esse aqui é um lado e que esse aqui também é um lado e que esse ponto aqui é o vértice. Ou eu posso escrever então aqui eu tenho os lados OB e OA e o vértice O. A questão número 4, ela vem nos lembrar que o vértice é aquele que tem o circunflexo e ele pede para a gente desenhar. Eu desenhei esses 3 aqui, você pode desenhar do jeito que você quiser. O que não pode mudar? Onde tiver o vértice, aonde tiver o circunflexo, é o vértice. Então, eu não posso trocar. Aqui tem que ser o A. Agora, aqui, eu posso colocar B e você pode colocar C e continua correto, tá bom? Essas duas posições aqui, ó, elas podem mudar, as letrinhas. Essa aqui não muda. Aqui, eu tenho que colocar o O no vértice. E aqui, eu vou colocar o P e aqui eu vou colocar o Q, tá bom? Então, eu tenho o ângulo POQ, ou Q, OP, tanto faz. Aqui também, eu coloco o ângulo E, eu indico o vértice pela letrinha E e os outros pontos aqui com a letrinha R e a letrinha T. Chegamos à questão número 5. Então, escreva a notação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos. Então, nós vamos indicar. Esse ângulo aqui é o ângulo AOB, mas poderia ser BOA. A indicação desse ângulo aqui, ó, indicação é AOB também, mas poderia ser BOA. E esse aqui também, ó, BOA. Se fosse AOB também estaria correto. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior. Então, qual que tem a menor abertura aqui? A menor abertura aqui é a letra A, certo? E depois, qual que tem a menor? É a letra C. E por último, é a letra B. Eles estão ordenados do menor para o maior, certo? E tem mais uma perguntinha. O que determina a medida de um ângulo? A medida de um ângulo é determinada pela abertura dos lados. Então, é isso aí. A medida de um ângulo é determinada pela abertura dos lados. Então, nós finalizamos aí a correção da semana 1 do volume 2. Beijinhos, com muita saudade de todos vocês, tá?